Olá, bonequeiras e bonequeiros deste Brasil, aliás, desse Brasil e de outras localidades, né, na nossa terra. Olha só, eu vim hoje aqui nesse vídeo para ensinar vocês transferir o molde de uma boneca de pano para o tecido. Eu tô utilizando aqui o tecido pele de boneca no 2. Olha só. Esse tecido, vamos primeiro testar ele aqui, né? Ver como funciona o tecido. Se eu puxo aqui, ele estica. Aqui, ele já não estica, olha. Então, eu preciso de um pedaço de tecido que está aqui nesse local. Aqui é a orelha do tecido. Então, eu vou precisar... Deixa eu mostrar pra vocês o que é o sentido do... Olha aqui. A orelha do tecido é essa parte aqui, tá vendo? Essa parte aqui. Então, essa parte aqui, ele estica, ele tem um pouco de elasticidade. Quando eu puxo assim, ele não tem. Então, o sentido do molde da boneca vai vir aqui. Estando desse sentido aqui, olha, ela vai esticar assim, quando eu encher ela. Se eu fizer isso, ela vai esticar pra baixo. Tá bom? Então, se eu quero uma bonequinha mais fofinha, robusta, eu vou encher desse lado. Eu gosto de cortar sempre assim, ó, riscar, aliás, assim, porque assim nem sempre dá certo. Vamos lá? Então, qual a medida desse tecido aqui? Vamos medir. Ele tem 30... Ele tem 37 largura vezes 46 altura. Ou seja, ele tá assim. Ele é um pedaço, tá bom? Aqui é a parte que ele estica. Então, ele é um pedaço de 46 vezes 37. Aí, eu vou precisar dobrá-lo. Juntar as partes aqui. E agora eu venho montando o esquema. Ou melhor, fazendo o esquema de montagem pro risco, pra dar certo, tá bom? Também tem essa... A gente tem que respeitar a diferença, tá? Entre um... Opa, aqui. Ah, sim, pra quê? O que eu utilizei pra fazer o molde? É uma folha de papel cartão, que vocês encontram em papelarias. Papelaria, loja de armarinho. Então, se o molde seu tiver no papel, numa folha, aí você transfere, que é muito mais prático para vocês, tá bom? Então, aqui, esquema de... Vamos fazer primeiro o esquema de montagem. Olha aqui. Eu venho daqui para me saber direitinho como... Olha aqui, então eu já tenho... Pode ver que, olha a posição que eu tô colocando, porque aqui ele vai sair meio enviesado. Porque ele não tá no fio. Já que ele tá no sentido do fio. Se eu fizer assim, ó... Assim, vai dar, mas fica enviesado. Daqui a pouco eu explico pra vocês, no próximo vídeo, o que é enviesado. Um corte enviesado. Estamos aqui. Vou descer um pouquinho mais pra baixo. Aí vem aqui. Aí vamos ver se a perna, se a outra perna cabe aqui. Certinho. Eu vou utilizar essa caneta. Essa caneta é caneta fantasma, ela apaga com o calor do ferro. Eu risco, depois que eu fizer a costura, eu vou e passo o ferro, apaga. Qual é
o bom dessa caneta? Porque você consegue ter um trabalho bem mais rápido e fácil. Pode ser com lápis 6B também, só que com lápis 6B ele não costuma apagar com facilidade. E aí você pode alterar a cor do tecido. Vamos lá no risco? Então, eu vou começar pela perna, pra ver se tá certinho. Vamos ver se tá dando uma boa visão. Agora você segura aqui. Ah, sim. A caneta, ela tem nas cores rosa e azul. Eu vou utilizar azul porque aí a visualização vai ficar melhor. Então, eu venho aqui. Sempre com a mão leve, olha. Se eu pesar a mão, a caneta ela vai dar dificuldade no risco, tá? Eu sempre passo 2 vezes pra ficar melhor. Pressiona com os dedos, tá? Você pressionando com uma das mãos o molde, porque se ele correr no tecido vai dar um pouquinho de dificuldade. Olha aqui. Opa! Se às vezes saiu fora, como aqui saiu, não tem problema, porque depois você vai vir com a costura. Tá vendo? Eu fiquei... Olha só, eu risquei. Então, agora eu tenho a transferência do molde para o tecido, me facilitando assim a costura. Quando eu for costurar, então eu vou vir com a costura em cima desse risco aqui, tá bom? Então, lembrando que esse risco aqui em azul, ele vai sair depois. Eu vou passar um ferro em cima, porque a caneta, ela é uma caneta fantasma, né? Como é o nome dela. Então, aqui eu tenho que deixar a margem de costura... A margem do corte aqui, ó, tá vendo? Diferença. Aqui vem a costura e aqui é onde eu vou cortar. Então, aqui também vai vir, então eu não posso deixar um espaço tão pequeno. Vamos aumentar um pouquinho. Se eu deixar pequeno demais, eu vou cortar em cima da costura, vai ter problema, pode estourar no momento da costura. Então, esse aqui é o corpo da boneca. Vamos começar por aqui. Olha a posição do meu dedo ali, gente. Cada local eu posiciono pra não ter problema de correr o risco, tá? Mas aí, se escapar, é só você voltar e colocar no lugar. Olha como ficou. Vamos para outra perna. Estão vendo o esquema de corte aqui? Eu podia não ter esse esquema de corte, só que aí eu não economizo tecido. Aqui a ideia é economizar o tecido, para que entre mais peças dentro de 1 metro de tecido. Respeitando a distância aqui, ó. Olhando também se vai ter espaço de costura dos 2 lados. Vamos começar isso por aqui. Vamos baixar aqui para a visualização ficar melhor, né? Vamos fazer bem do jeitinho aqui que dê pra vocês verem no vídeo. Minha caneta parece que já tá falhando. Opa.
Essas canetas aqui, elas não duram muito não, viu, gente? E ainda se deixar ela perto de calor, ainda é pior ainda. Deu pra ver? Vamos ver se dá pra vocês verem direitinho. Eu riscando, né? Opa, olha o que aconteceu. Eu esqueci um lado, tá? Então volta. Vê se coloca direitinho pra não ter problema, senão sai fora. 1 milímetro de diferença aqui já pode causar diferença na peça. Volta, olha, confere se tá certinho. Se tá em cima do risco. Vem. Ali. Agora vamos para os braços. Olha aqui é o sentido do viés. Margem de corte aqui, de costura, né? Tá vendo? Vamos endireitar ele pra ele ficar certinho. Minha mão sempre cai pro outro lado. Não quer obedecer eu. Ai, mas eu não tenho, por exemplo... Ah, mas eu não tenho essa caneta. Como é que eu faço? Você encontra essa caneta em papelarias. Papelarias e armarinho, tá bom? Se caso tiver dificuldade, a gente vai estar deixando o endereço do site nosso aí na descrição do vídeo. Bom, agora eu vou... Risquei. Agora eu vou virar o tecido pra me facilitar. Facilitar o risco desse do outro braço. Olha aqui, agora eu vou riscar a cabeça, tá bom? Eu devo lembrar sempre a parte que vai do queixo na boneca. É bom esticar bem o tecido. É bom, às vezes, até colocar um alfinete, tá? Pra prender, mas eu não coloco alfinete não, porque senão atrapalha. Então, eu procuro ter um pouquinho de cautela. Mas se você tiver dificuldade, coloca um alfinete em cada ponta do tecido, tá bom? Pra ele não correr, não ter perigo. Olha, sempre apoiando esses 2 dedos aqui, ó. Olha o movimento do dedo, da mão. Sempre pra ficar preso, procurando prender. Ali. Agora vamos ao braço, né, que é a última peça. Essas motos sempre com barulho. Opa. Tô falando que a minha mão não tá tentando, não tá querendo me obedecer. Ela sempre procura dar uma escapadinha. Fácil de corrigir. Essa escapadinha não pode dar na máquina, tá, pessoal? Quando estiver costurando, aí olha aqui, ó, deu uma escapadinha, tá vendo? Se essa escapadinha der na máquina, e em vez de eu costurar no risco, eu vou pra cá, aí vai dar um probleminha. Porque aí vai ficar uma diferença muito estranha na peça. Olha, teve uma falhinha, aí eu completo aqui, porque muitas das vezes na hora da costura, essas pequenas falhas fazem faltas. A gente se perde. Bom, então eu completei aqui. Olha só, esse pedaço de tecido, que foi um pedaço de 37, né? 37 na largura, isso.
vezes 46 na altura. Olha o que aconteceu. Me sobrou um espaço aqui, onde eu posso fazer mais uma cabeça. Tá vendo? Ficou aqui, olha. Se eu tivesse erguido um pouquinho mais, ia fechar, não ia dar. Então, ficou um espaço bem pequenininho, olha. Uma margem de tecido. Aí, eu tenho uma outra cabeça aqui, olha, que eu fiz. Que ela é de um pouquinho diferente, mas olha aí. Tá vendo como dá? Então, eu posso utilizar aqui, porém, outra cabeça, tá? Ficou espaço para fazer outra cabeça dessa, só que fica muito pequena aqui a margem de costura. Aí eu posso fazer outra como essa aqui para um outro molde de boneca, tá vendo aqui? Então, o próximo eu já não vou ter que fazer aqui a cabeça. Então, eu vou colocar o braço aqui, por exemplo. Aí, o próximo tecido que eu vou fazer um outro molde igual a esse, eu já vou economizar tecido, porque aí já vai vir aqui, ó. Então, ao invés de eu utilizar um pedaço de 37 vezes 46, eu vou utilizar apenas um pedaço de... Vamos ver aqui? No próximo, porque eu economizei uma cabeça aqui. Então, eu vou precisar de um pedaço apenas de 30 por 46, tá bom? Lembrando, porque aqui sobrou, olha. Então, eu já não vou precisar no próximo ter o espaço para cabeça, tá bom? No próximo pedaço de tecido eu vou ter espaço para o braço. Então, vai me sobrar esse pedaço aqui, tá bom? É isso aí. Vamos agora para a costura. Bom, voltei. Tá aqui, tá aqui o risco, tá bom? Como fazer o risco, olha. Pertinho aqui da câmera pra vocês verem, tá vendo? Aí aqui em cima, eu vou passar a costura da máquina, tá bom? Eu vou colocar e vou passar a costura da máquina. Então, no próximo vídeo, eu vou estar mostrando pra vocês como costurar essa peça na máquina, ok? Tchau, tchau! Não esqueça de deixar o seu like, tá bom? E se inscrever no meu canal, para que a gente possa ter mais e mais peças para ensinar vocês.